Quando você tem uma marca centenária, infelizmente são poucas, né, que conseguem no nosso país chegar aos 100 anos, é muito difícil empreender no Brasil. Acho que a gente tem que reconhecer e parabenizar aqueles que de fato conseguem, né, sempre seguindo de forma bastante consistente, preservando os valores da marca. Eu falo que a gente tem o mais difícil, que é a credibilidade e a confiança do nosso consumidor. Então, se nós somos os precursores, a inovação tem que vir pela mão do precursor. A gente antecipa necessidades que o mercado tem. Olá, está no ar o UOL Líderes. Nha benta, lajotinha, língua de gato. Deu água na boca? Pois prepare-se. Hoje a nossa entrevista é com a CEO do grupo CRM, que reúne Copenhagen, Brasil Cacau e Cop Coffee. Renata Vick conseguiu unir mesmo a tradição de alguns dos chocolates mais amados do Brasil com muitos toques de inovação. Isso tem a ver com linhas saudáveis, forte presença no digital e também a expansão para o mercado premium e popular. Renata, muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, contar um pouquinho da nossa história, como é, né, mesclar tradição e inovação. Eu sempre costumo dizer que ter tradição é completamente diferente de ser tradicional. Então é sobre essa tônica que a gente conduz muitas inovações no Grupo CRM e vai ser um prazer compartilhar algumas aqui com você. Perfeito, é interessante. A gente vai traçar essa distinção. Antes eu queria voltar um pouquinho no tempo, bastante, porque a Copenhagen é uma marca tradicional, que tem tradição, como você disse, porque ela foi fundada há quase 100 anos, há quase um século, por um casal de poloneses, da Letônia, depois foi comprada pela sua família, a família Moraes. Mais recentemente, em 2020, passou por um processo de consolidação, né? Foi adquirida a maioria pelo Advent International Group, que é um grupo de private equity, em 2023 pela Nestlé. E você está presente em quase 3 décadas dessa história. Começou lá novinha, estagiária, há 27 anos, e deixa esse legado imenso. Conta um pouco dessa trajetória, das últimas 3 décadas, o que você viu mudar nessa companhia. Bom, primeiro, uma grande responsabilidade, uma marca centenária brasileira, isso é um grande orgulho, né, para todos nós, que realmente atravessa gerações. Quando você começou, né, tá fazendo lajotinha, nha benta, língua de gato, todo mundo tem uma história para contar, é uma marca que tem um elo emocional incrível. Então essa foi a tônica, né, que marca a minha gestão, uma liderança que promove inovação, que está sempre à frente do seu tempo, mas que entende que tem que honrar também a tradição. Então tem um mantra que eu digo que é: traga novidades, mas não mexa na minha benta. Né? Então é sobre essa tônica que a gente vem inovando. Então o grupo, como você disse, passou por momentos importantes de consolidação. Eu fico muito feliz de ter participado e me mantido como principal executiva do grupo, fazendo primeiro a sucessão familiar dentro do grupo da família Moraes, assumindo como CEO, depois sendo escolhida como CEO para atuar nos 3 anos junto com a Advent e depois, agora, 2 anos com Nestlé. A gente tem um marco muito importante em termos de crescimento, expansão, como você bem trouxe aqui, que foi de 2020, né, quando a gente teve a pandemia, até 2024, o nosso compromisso com a Advent era dobrar o tamanho da companhia, uma empresa que já tinha mais de 90 anos, então você imagina o desafio, porque eram marcas muito consolidadas, e nós encontramos um caminho muito importante, aliando o digital, trazendo mais alavancas de transformação de portfólio, favorecendo, acima de tudo, o same-store sales do franqueado, que é vendas nas mesmas lojas. Isso é a base para qualquer expansão que você venha fazer, fortalecer o seu core, fortalecer o seu principal stakeholder, que são os franqueados. E nós entregamos esse plano, né, esse VCP, era um plano de crescimento que contemplava a gente conseguir fazer em 5 anos, nós fizemos em 3 anos. Foi isso que chamou a atenção da Nestlé, né, que vinha observando como entrar no mercado premium, como preservar, né, esse canal B2C. Nós temos hoje mais de 15 milhões de clientes atendidos pelas marcas Copenhagen e Brasil Cacau, um grande domínio, somos referência em franchising, e com isso a gente começa uma parceria muito exitosa com o Nestlé, que completa agora 2 anos. Vocês fizeram esse plano de expansão, de dobrar de tamanho em 3 anos durante a pandemia, que foi uma época naturalmente desafiadora. Super desafiadora. Como é que foi esse momento? E quando você fala, conseguir crescer com base no digital e nas vendas, ampliando as vendas dentro de uma mesma loja, dá um pouco mais de detalhe, assim, contextualiza isso pra gente. Então, nós pegamos a referência de 2019, que era uma base sem pandemia, então foi super desafiador, né, porque não era dobrar a base da pandemia. E era um faturamento de quanto? Era um faturamento de aproximadamente 800 milhões, né, hoje a gente está com um faturamento de 2 bi,
aqui. Então, foi realmente uma mudança importante. Nós tínhamos 800 lojas, hoje nós temos 1.300 lojas. Então, a expansão também foi uma grande alavanca de crescimento dentro do nosso negócio. Nós passamos 2 anos, porque não foi só uma pandemia, foi super desafiador. Lembra que a gente teve o segundo lockdown e os 2 momentos na Páscoa, né? Que a Páscoa é um momento muito importante do nosso ano. Quase 30% do faturamento anual da nossa companhia se concentra nos 2 meses de Páscoa. Então, nós conseguimos acelerar muito essa agenda digital. Hoje, o digital já representa cerca de 15% do nosso faturamento, incremental ao que a gente fazia. E o mais legal, a gente conseguiu, com base nessa premissa de que a gente tem que crescer, mas crescer os nossos franqueados, o digital é quase que 100% ship from store. Ou seja, 95% de tudo que a gente vende, que a gente alavancou em 15% o nosso faturamento, foi benefício direto ao franqueado, né? E com isso a gente atende um raio maior, a gente atende o Brasil todo em 3 horas hoje, né? Então o nosso digital virou uma grande referência. Porque tem muito presente também, quando você pensa na Copenhagen, por exemplo, chocolate premium para várias datas. A gente está se aproximando agora do Natal, é uma outra data importante para vocês. Como é que vocês se preparam para datas como essa? Olha, a gente começa a preparação de um grande sazonal com 18 meses de antecedência. Então, 18, um ano e meio, eu já estou na Páscoa de 26. Eu já estou na Páscoa de 26 e já começamos a desenvolver agora no final do ano, inclusive a gente já faz toda a parte de aprovação de portfólio de Natal 26. Então, mas é que são produtos especiais, aí é toda uma estratégia de marketing. Trade marketing, branding, como vai ser a campanha 360, que influenciadores vão trabalhar, qual vai ser o embaixador de cada uma das campanhas, principalmente a parte de desenvolvimento de produto. Tem uma curiosidade que eu acho que é muito legal falando em liderança transformadora, que é nós temos uma meta de transformação de portfólio, onde 15% do faturamento anual da nossa companhia tem que vir de inovações, né? Então foi aí que nasceu, por exemplo, a linha So Good, né? Que é uma linha hoje super precursora para quem busca um lifestyle mais equilibrado. Se você chocolates saudáveis. Saudáveis. Então, 0 açúcar, 0 lactose, sem glúten, chocolates com realmente uma formulação que a gente chama de clean label, ou seja, são só ingredientes naturais, 5 ingredientes, e é uma linha realmente muito indulgente, que cresce, para você ter ideia, como o mercado wellness vem crescendo, e a gente tem acompanhado essa tendência, essa linha é uma linha que cresce 30% ao ano, né? Então, é uma linha que realmente ganhou muito protagonismo dentro da jornada de CRM, dentro da jornada das lojas Copenhagen. Então, toda a parte de transformação de layout de loja que vocês estão vendo aí, lojas lindas de Copenhagen, nascendo nessa geração nova, que são as lojas vermelhas, com todo esse conceito flagship, aonde So Good, linha infantil, né, que é a linha Lingato, que a gente fez um spin-offzinho da língua de gato para o público infantil, né, com toda uma identidade proprietária para ele. Então, todas essas transformações foram ajudando a gente a recompor essa base de faturamento e, com isso, hoje entregar para o nosso franqueado um same-store sales super positivo. E aí entra daquela coisa de ter tradição, mas não ser tradicional, né? Você tem que inovar sempre. A inovação, ela tem que ter, eu digo assim, olha só, que curioso, né? Se a gente parar para pensar. Quando você tem uma marca centenária, que infelizmente são poucas, né, que conseguem no nosso país chegar aos 100 anos, é muito difícil empreender no Brasil. Acho que a gente tem que reconhecer e parabenizar aqueles que de fato conseguem, né, sempre seguindo de forma bastante consistente, preservando os valores da marca. Eu falo que a gente tem o mais difícil, que é a credibilidade e a confiança do nosso consumidor. Então, se nós somos os precursores, a inovação tem que vir pela mão do precursor. A gente antecipa necessidades que o mercado tem, né? Então, uma linha So Good, em 2019, hoje o wellness está em voga, né, em evidência. Mas quando a gente pensou ela e trouxe ao mercado, começamos a desenvolver em 2017 para lançar em 2019, foi um marco, né? Não se falava em chocolate saudável dentro de uma marca indulgente. Como é que você faz isso de estudar, antecipar as tendências, as necessidades do consumidor, né? Acho que é uma das suas obsessões, é estudar isso, o mercado. Eu sou obcecada pelo comportamento do consumidor. Do comportamento do consumidor. Como é que é esse estudo? É um estudo que você faz em loco? É um estudo que você faz tendo como base tendências, referências internacionais, do mercado internacional? Então, nós temos hoje uma área de R&D, né, uma área de P&D, que faz toda essa parte de desenvolvimento. Eu, pessoalmente, me envolvo muito nessas agendas. Então, faço muitas viagens, feiras internacionais, grupos de estudo aqui no Brasil. Eu me baseio muito, não só, isso é legal, que não é tão óbvio, né? Para mim, por exemplo, o comportamento do consumidor, eu estudo arquitetura, eu estudo arte, eu estudo moda, eu estudo tech, porque para mim o consumidor, quando a gente pensa, por exemplo, numa composição hoje de embalagem presenteável, porque Copenhague é presente em forma de chocolate, sim, né? E a gente abre aquele panetone, por exemplo, os panetones que estão agora, como o Exagero Cherry, que é a grande aposta nossa aqui para esse Natal, a embalagem foi
idealizada pensando numa arquitetura. Então ela forma um painel, porque a gente quer que as pessoas decorem as suas casas com as nossas embalagens. Então às vezes a referência, eu fui agora para o Japão, por exemplo, estudar inovação. Quando eu cheguei lá e vi a arquitetura, né, das grandes flagships, aquilo de lá nasceram produtos, de lá nasceram conceitos de loja, de lá. Então é um olhar menos óbvio, não só para o setor de chocolate, mas realmente para o comportamento do consumidor em todas essas áreas. E como é que foi essa mudança com a Nestlé? O que mudou efetivamente? É mais uma mudança, porque o consumidor não observa. Não. É da porta para dentro mais do que da porta para fora? 100% da porta para dentro, né? Então a gente se manteve standalone, então a gente tem liberdade hoje de operar, a gente vai fazer integração agora em 2027, mas assim, uma convergência muito grande de valores, né, sobre o que é realmente o Grupo CRM, a especificidade de ter o canal B2C, porque a Nestlé é uma maior, né, enfim, hoje é a maior indústria de alimentos e bebidas do mundo, né, então é um grande orgulho a gente ter hoje Nestlé como nosso principal acionista, mas quando a gente entende que eles entendem a especificidade do nosso negócio, então os nossos times, comercial, marketing, ou seja, toda a linha de frente, tudo que está mais próximo do consumidor, não tem alteração nenhuma e a gente começa a fazer a integração da porta para dentro, finanças, jurídico, compliance, GRC, que são áreas onde a gente ganha mais tração. Mas, por exemplo, na pauta de inovação, a gente tem acesso ao NPTC, que é um centro de inovação incrível na Suíça, fui em janeiro para lá. Então, existem vantagens da gente estar dentro e poder usufruir, né, de todo esse ecossistema, de toda essa máquina que é a Nestlé, mas preservando realmente para que o consumidor... A sua identidade, né, a autonomia. O consumidor não percebe que há nenhuma alteração, porque são fábricas distintas, não há integração de fábrica, as receitas são todas preservadas, a força de vendas segue de forma independente. Vocês têm uma fábrica em Minas Gerais. Em Extrema. Isso, Extrema, Minas Gerais. Minas Gerais, e ela fornece para todo o Brasil, para essa enorme rede de franqueados. Como é que funciona isso? Hoje, quantas lojas são? Essa proporção de franquias e lojas próprias, imagino que deva ser um número pequeno, né? Como é que é Nós temos hoje 1.300 lojas, aproximadamente 850 lojas Copenhagen e 550 lojas Brasil Cacau. Toda a produção centralizada em Extrema, o centro de distribuição também, o centro de distribuição super moderno, com mais de 20 mil posições pallets, todo robotizado, onde ele atende, a gente está super bem posicionado, porque a gente está na Fernão Dias, então dali a gente consegue atender o Brasil todo, grande parte do Brasil, de 7 a 15 dias, né, só o norte que a gente tem entrega mensal, e aproximadamente dessas 1.300 lojas, 85 são próprias. É importante porque a gente tem hoje um conhecimento muito grande para transferência de know-how, né, então as lojas próprias servem como grandes laboratórios, então os principais shoppings, a gente tem lojas não só em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Nos principais shoppings são lojas próprias. São próprias. Shopping Morumbi, Shopping Guatemi, Ibirapuera, Eldorado. E aí como é que vocês fazem para reproduzir exatamente essa mesma cultura e identidade em todos os franqueados? Você tem um modelo que tem que ser replicado. A padronização da excelência, né? Porque o de Copenhague não é só o melhor chocolate, né? Ele oferece realmente um momento de acolhimento, de elo emocional. As pessoas constroem histórias com Copenhague. Todo mundo tem uma história, né, para contar. Quando chega em casa com aquela sacolinha vermelha, aquilo diz mais do que só um bom chocolate. Então a gente tem um IAX, que é um instrumento de aceleração extraordinária, padronizado para todo o Brasil, com toda a trilha de desenvolvimento, desde o vendedor até o franqueado. Então ele passa por uma série de treinamentos, tanto online quanto presencial, fica em loja, aprende a fazer as receitas, entende qual é o nosso modelo de atendimento, e ele é auditado, né, por uma auditoria externa, que é a Bureau Veritas, que faz visitas junto com esse instrumento de aceleração extraordinária para trabalhar com a conformidade, ou seja, ele vai até o ponto de venda, aplica o checklist, entende qual é o índice de conformidade para que os consultores comerciais possam desenvolver os pontos que ainda existem de oportunidade em cada uma das lojas. E qualquer um pode abrir uma franquia da Copenhague? Quanto custa? Como é que é o tempo de retorno, investimento necessário, o faturamento médio? Olha, o plano de expansão segue realmente de forma muito pujante. Nós abrimos o ano passado 260 lojas. Esse ano também vamos para 3 dígitos de novas lojas abertas. Mais Brasil Cacau, que a gente já vai falar. Já mais Copenhague. Mais Copenhague. Mais Copenhague. Então. O ano passado foram 150 lojas Copenhague. Então a gente fez um número bastante importante. E tem oportunidade, né? Eu que estou há 30 anos no mercado de franchising, eu falo que a equação de Copenhague ela é muito favorável, porque é uma marca sólida, bastante consolidada, pioneira no sistema de franchise e que ainda tem oportunidades. Porque quando a gente olha, né, para outros grupos que eu também admiro muito, acho que são excelentes franquias, eles já não
tem mais oportunidades ou só crescem com franqueados da rede. No nosso caso, a gente cresce bastante com franqueados da rede, o que também é um indicador bastante positivo, né? Significa que os nossos franqueados estão contentes, mas a gente tem oportunidades de locais onde a gente está chegando, né? Cidades menores, outras regiões, a gente tem oportunidade em todo o Brasil, mais concentrado em Sudeste, mas também oportunidade em Centro-Oeste, para cima e um pouco de Nordeste. Então, quem quiser participar do processo de franquias, é importante que faça o cadastro no nosso site. A gente faz reuniões todas as semanas, todos os dias da semana, então você conhece todo o processo. Isso já fala bastante sobre a nossa cultura de presença, de proximidade, de acolhimento, para que você tenha certeza se é realmente o projeto que você quer. A gente quer franqueados que queiram investir com a gente, que estejam dispostos, né, a realmente trabalhar com a mão na massa. Mas é um investimento alto, né? Inicial. Então, nós temos hoje franquias que variam de 350 mil até aproximadamente 500 mil, tá? Então, é um investimento para um payback de aproximadamente de 24 a 36 meses. Então, um payback bastante positivo quando a gente olha. E aí, quanto fatura uma loja, mais ou menos? Aproximadamente 1,5 milhão ano. E fica com lucro, com a margem? De aproximadamente 10 a 12%. Tá. E tem a concorrência tem aumentado bastante nesse segmento de chocolates também. A gente viu outras grandes marcas surgirem, tanto no mercado mais popular como o premium. Tem a ver com isso também a entrada Brasil Cacau? Sim, sem dúvida. A Brasil Cacau foi empreendida por mim, tenho um grande orgulho, né, poder ter empreendido e fundado, ser fundadora dessa marca. Quando é que ela começou? Fazem 16 anos, 2009. Então, assim, foi um momento muito importante onde o mercado se movimentava para que realmente essa chocolateria, né, esse hábito do consumidor dele sair do supermercado e buscar uma loja especializada. E eu tinha como propósito, lançando essa marca no mercado, democratizar o chocolate de qualidade no Brasil. Esse é o propósito da Brasil Cacau. Né? É uma marca para todo brasileiro, é uma marca que tem uma qualidade, assim, irretocável, realmente uma qualidade incrível. Mas com preço mais acessível, mas com preço né? mais acessível. Posicionada para um outro target e também um pouco mais para consumo, né? Copenhague, ela é muito forte em consumo do café, todo mundo vai, toma um café, faz um cross-sell, claro, leva um chocolatinho, compra um presente, muito forte nos sazonais, mas é uma marca aspiracional, uma marca posicionada para o target AB nos principais shoppings, então, grandes lojas, flagships. E a Brasil Cacau entra mais para o mainstream, né? Onde a gente consegue dar acesso, né, a mais consumidores. A trufa é o grande hero, né? Os tabletes, agora as collabs com Nestlé, aí nesse ponto, né, Nestlé ajuda muito o Brasil Cacau, então collabs com Lolo, com Prestígio, com, enfim, Sensação, várias marcas de Nestlé hoje nos ajudando a compor também esse momento de alto consumo nas lojas da Brasil Cacau. Você tem uma sinergia. Hoje, como é que é a composição do faturamento de vocês, Brasil Cacau versus Copenhagen, o ritmo de expansão? Aproximadamente 70% é Copenhagen e 30% Brasil Cacau. A Copenhagen, principalmente no que a gente chama de confinados, que é aeroportos, hospitais, shoppings, ela nasce já quase que no seu potencial pronta, máximo. Né? Ela nasce Exato, já. Ela nasce já, assim, a maturação dela é muito, de 5 a 10%, não é aquela maturação que leva 2, 3 anos para maturar. O plano de expansão de Brasil Cacau é mais rua, né, adensamento em rua, então ela cresce, também cresceu 3 dígitos o ano passado, mas o plano de expansão mesmo está bastante focado ainda em Copenhague. E a Cop Coffee, que é a terceira marca do Grupo CRM? Cop Coffee é minha queridinha, seu xodó. Meu xodózinho, né? Coffee nasce do propósito principalmente de ampliar a jornada de cafeteria, né? Então a gente dá a opção do consumidor estar desde as 8 da manhã até as 8 da noite, né? Olhando para Copenhague e tendo lá um espaço onde ele senta, faz uma reunião rápida, pede um salgado, pede um doce mais elaborado, fica mais tempo na loja. Então eu vi essa oportunidade de fazer tanto o spin-off, né? A gente começou a ter para centros comerciais, etc. E aí logo na sequência veio a pandemia. E agora a gente reformulou e Cop Coffee está entrando como um menu ampliado dentro das flagships. Então a gente já está hoje com 50 operações Cop Coffee. A expansão ano passado foi muito acelerada. Entra também dentro de uma oportunidade de crescimento sem que são as reformas das lojas. Então quando a gente entra com Cop Coffee, a gente já faz o retrofit, traz a loja toda já dentro desse modelo 5.0 e com isso a jornada fica mais fluida e você aumenta fluxo, né? Que eu acho que o grande indicador de varejo é você aumentar fluxo e tempo de permanência em loja. Então, interessante, porque se eu estou no aeroporto, eu não pararia para comprar chocolate só se fosse para dar de presente, mas eu certamente entraria para tomar um café. Comer um salgado que acompanha, e você automaticamente, não vou comer chocolate agora, mas eu vou levar, porque à tarde eu quero um snack mais saudável e tal. Então, tá sendo super legal e as lojas que incluíram Cop Coffee estão crescendo 15% sem store sales. Então, e qualquer uma pode incluir, se quiser. Tem que estar projetada para aquilo. Do tamanho da loja e um pouco da classificação também do fluxo, né? Então, assim, se eu estou num confinado, faz sentido. Se eu estou numa rua, talvez eu não tenha esse fluxo, né, das 8 da manhã, do
café, do almoço tão forte. Então, a gente olha muito para o potencial de consumo de cada região e aí a gente faz a indicação para o franqueado se ele vai com uma loja completa ou se ele vai só com a loja Copenhague. Vocês tiveram um problema grande que é esse aumento, né, disparado, na verdade explodiu o preço do cacau, de inflação 300% triplicou desde 2024, né, já vem vindo 2025. Como é que vocês absorveram isso? Vocês precisaram aumentar um pouquinho o preço? Vocês reduziram a margem? Qual foi o impacto disso no business de vocês? Olha, foi bastante difícil, acho que para toda a indústria, né? E diferente da pandemia, só nós, né? Ou seja, só os chocolateiros que sofreram e ainda no momento econômico também do país, bastante difícil, juros altos, enfim. Então, confesso que foi bastante desafiador, né? Todo mundo fala bastante da pandemia, eu acho que para nós, esses 2 anos com esse aumento importante dessa commodity, não só o cacau, mas o café também, né? São 2 commodities que sofreram inflações bastante importantes. Então, o que a gente fez, né? A gente repassou o mínimo possível de preço para o nosso consumidor final. Claro que alguns repasses foram necessários, o mercado como um todo se movimentou dessa forma, mas a gente não passou nem 50% do que a gente absorveu. E neste caso, estar com o Nestlé foi muito importante, porque a gente tem um poder de compra muito maior, né? Então a gente conseguiu inclusive garantir, né, que havia cobertura, porque alguns players de chocolate nem cobertura conseguiram ter. Então não faltou cacau pra gente, a gente buscou eficiências, né, sem mexer em nenhuma formulação. Isso é algo assim pra gente inegociável, não se mexe, né, na experiência do chocolate Copenhague Brasil Cacau, mas algumas eficiências, né, da porta para dentro e mesmo assim, claro, com impacto ainda em margem, mas a gente vê um cenário 2026 numa tendência já de recuperação, de melhora. Quando você pensa no futuro, assim, o que você imagina para o mercado de chocolate? Qual é o próximo objetivo, marco da Copenhagen, do Grupo CRM, para onde ela vai crescer, assim, as tendências? Olha, eu vejo a gente ampliando muito a experiência, né? Copenhagen é uma marca de experiência e o consumidor está cada vez mais buscando menos a funcionalidade do produto e muito mais a experiência que a marca consegue promover. Então, essa é a nossa fortaleza de uma marca centenária que não para de inovar, que é ter ela emocional, a conversa com o nosso consumidor, o nosso CRM no sentido, né, de programa de relacionamento é muito forte, o nosso Cop Club. Então a gente consegue realmente trabalhar de forma muito humanizada, muito individualizada. Então eu vejo uma Copenhagen ganhando capilaridade, ganhando cada vez mais representatividade, também falando com um público mais jovem, porque a gente vem fazendo iniciativas muito importantes, como a própria linha So Good, toda a linha de cafeterias. Quando a gente fala em café, hoje o Copenhagen, não é só o café, né? A gente traz muito, por exemplo, eu gosto desse exemplo que ele é bem prático para quem está nos assistindo. Então, eu tenho um filho de 19 anos. Ele nasceu e cresceu vendo dentro de casa, tem língua de gato, tem a benta, assim como eu vi os meus pais também fazendo a mesma coisa. Mas quando eu convido muitas vezes ele, filho, vamos na Copenhagen para comer uma língua de gato e tal, quando chega lá, o que instiga ele é um milkshake língua de gato. Ou seja, é uma forma de você usar submarcas tão fortes, mas em apresentações que conversem com a geração Z, né? Então a gente faz muito. Hoje a nossa verba, por exemplo, está super alocada em TikTok, né? Então a gente tem creators dentro de UDC que fazem conteúdos, a cafeteria traz essa maleabilidade, né? Licenças, a gente trabalha muito com licenças, então estamos agora com Vandinha, vamos entrar no Natal com um panetone incrível da série Friends, onde você trabalha esse compartilhar, você põe a foto do seu amigo, envia, super instagramável. Então eu vejo uma Copenhagen cada vez mais conectada. A palavra para mim que representa o futuro de Copenhagen é uma marca que de fato vai continuar se conectando com essa geração. Eu deixei a pior notícia para o final, é porque você não quer mais fazer parte desse futuro, Renata, é isso? Você anunciou já a sua saída do Grupo CRM, da Copenhagen, até o final do ano, né? Sim. Dezembro, você dá adeus e inicia aí novos projetos pessoais. Por quê e o que tem pela frente? Olha, eu vejo pelo ângulo de uma notícia positiva. Eu acho que uma boa liderança, principalmente no meu caso, 30 anos, né, tendo passado por todos esses ciclos, eu fico muito orgulhosa do legado que eu deixei. E eu digo que o maior legado, claro que para o consumidor final, é essa experiência da marca, essas inovações todas, a qualidade do produto, a artesania preservada. Mas eu posso dizer que da porta para dentro, né, o maior legado que eu deixei realmente foi essa preparação sucessória. Então era algo já acordado, né, com o Nestlé, que eu faria a transição em 2 anos. Ensinei muito dentro de uma pauta bastante genuína dos dois lados, né, de ensinar o que é o franchise, ensinar o que é uma operação B2C, ensinar o que é esse mercado mais premium e ao mesmo tempo aprender, né? Eu acho que eu saio também bastante abastecida do que eu aprendi de lições de uma grande multinacional, com valores muito sinérgicos aos que a gente tem.
Então, acho que foi uma troca realmente bastante positiva, muito balanceada, e a sucessão está feita, né? Então, eu entendo como não um encerramento, né? Mas realmente eu brinco que a sucessão não é passar o bastão, é acender uma nova tocha, né? Então, eu sinto que a gente está... Só para deixar claro, é o atual CEO que já está lá na empresa há 18 anos, enfim, então alguém de dentro. Super preparado, com um time comercial também bastante maduro, que está comigo há muito tempo, um time de marketing, branding bastante preservado, que é a essência, e eu tenho certeza que eu deixei minha digital, né? Eu deixei minha digital, são 30 anos de muita entrega, simbiótico, né? Muito chocolate nas veias, então assim, deixei minha digital, e eu tenho certeza que essa liderança que eu tive, super humanizada, cuidadosa, ela perpetua, né, na cultura da organização. A cultura é soberana. E você ela é não maior para, que as pessoas, né? e eu não vou parar por aqui, não. O que você vai fazer? Estou muito animada, pergunta de milhões, né? Todo mundo querendo saber o que eu vou fazer. Eu acho que esse momento é o momento de trazer tranquilidade, né? Eu estou há 28 anos literalmente trabalhando. Você vai tirar um sabático? Acho que não vou conseguir muito tempo, você né? acelerada, ela fala que nem eu. Mas estou separando as cartas, né? Eu acho que é importante nesse momento, aparecem muitas oportunidades, não tem nada já estabelecido, mas tem alguns caminhos, né, traçados. Eu estou nesse momento de separar as cartas, o que eu não quero, acho que eu tenho esse privilégio hoje, né, depois de dizer o que eu não quero, mas e o que eu quero, né, poder escolher com um pouquinho mais de tranquilidade depois. Só temos a certeza de que ela não vai parar, gente, que bom. Obrigada, Renata, Obrigada, foi uma delícia conversar prazer. com você, boa sorte, sucesso, tenho certeza que a gente não precisa nem desejar isso, e até a próxima, quando você virar CEO de outro, ou fundar, ou empreender, você volta. Obrigada, prazer. Obrigada, querida, obrigada a você também pela sua audiência, pela sua companhia, nos vemos no próximo UOL Líderes, tchau. Wow.